novamente aqui para a nossa aula de História. E meu nome é Marísia Rodrigues, lá da Escola Pastor Paulo Leivas Macalão. Nosso componente curricular hoje, História. Nossa aula de hoje, nosso objeto de conhecimento é economia açucareira, cafeeira, atualmente soja. E também nós vamos estar trabalhando hoje diversidade cultural do nosso estado, do Tocantins. Vou começar nossa aula com um convite. Sei que para a criança não é muito bom, mas o papai e a mamãe sempre gostam de um delicioso café. Aceitam café? Muito boa a bebida. Mas vocês conhecem a história do café? Hoje nós vamos passear um pouquinho pela história do café, esse produto muito gostoso, muito rico e que ainda é uma das maiores bebidas do mundo, consumida tanto no Brasil quanto na Europa, ainda hoje. O café é esse grão aqui, tão perfumado, vocês podem estar observando. Olha, aqui eu tenho café em grão e torrado. Esse café aqui, que está na minha mão, ele já passou por vários processos de beneficiamento. Ele já foi colhido na lavoura, ele foi exposto para secagem. Após a secagem, ele passa por um processo de limpeza para separar as folhas secas dos grãos. Depois ele é descascado e é levado às torradeiras para chegar nesse processo que nós estamos aqui, o grão torrado, muito perfumado. Mas ele já está pronto para o consumo? Ainda não. Daqui ele ainda precisa ser moído e passado o nosso café, empacotado, às vezes a vácuo, que é sem o ar para manter o aroma, ou na embalagem simples, para depois ele estar disposto ao consumo. Vamos então conhecer um pouquinho da história do café? Já no final do século XIX, para início do século XX, o café ganhou cenário agrícola, tornando-se o principal produto agrícola de exportação na economia brasileira. O monocultivo do café era realizado nos estados do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, e também estava associado aos latifúndios, ou seja, as grandes propriedades e a mão de obra escrava nas lavouras. Continuamos a usar mão de obra escrava. Mais tarde, durante o cultivo desse café, nós estaremos usando os imigrantes holandeses, europeus, principalmente os italianos, que vêm para o Brasil para cultivar este café também. Mas dando uma pausa no café, um produto que se tornou protagonista e é, nos dias de hoje, a grande protagonista da produção agrícola e que quase todo o país cultiva, e que nós já fomos o primeiro país em exportação, ganhando esse status em 2017, a produção da soja, que começou aqui no Brasil a ser produzida no ano de 1970 e vem sendo trabalhada até hoje, até chegarmos no ano de 2017 a sermos considerados o maior produtor de soja do mundo e hoje estarmos oscilando, disputando esse posto com os Estados Unidos, de grande produtor. Mas, deixando a soja um pouquinho de lado e voltando a falar do nosso café, vamos pensar de onde surgiu esse café. Como ele veio parar aqui no nosso Brasil? Essa bebida tão deliciosa, que já foi chamado de ouro negro. Bom,
O café foi o principal produto de exportação da economia brasileira durante o século XIX e para início do século XX, garantindo assim o sustento do Império do Brasil e da velha República. As raízes deste café, ou seja, ele primeiro foi visto aqui no Brasil, essas mudas, elas vieram ser cultivadas pela primeira vez que se tem notícia por um senhor chamado Francisco de Melo Palheta, que em 1727 ele trouxe para o estado do Pará essa muda. A partir daí, o café foi difundido lentamente, timidamente, pelo litoral até chegar no Rio de Janeiro. Veja bem, vocês podem estar dando uma olhada na imagem do senhor Francisco. Essa é a foto dele, que vocês estão vendo aí no slide. Como que se deu essa chegada do café no Brasil? Primeiramente, ele surgiu lá em cima, no estado do Pará, onde foi plantada a primeira muda, em 1727. Logo após, esse café vai descendo timidamente, passando pelo Rio de Janeiro, ou lá outra cruzinha, São Paulo e chegando à região sul do Brasil. Atualmente, esse café hoje voltou a ser cultivado lá para as regiões de Minas Gerais, onde 53% da produção do nosso café hoje vem de Minas Gerais. Mas vamos falar novamente do café lá no tempo do Império. Como que esse café era transportado? Como que ele chegava na Europa? Como ele saía dos grandes latifúndios para chegar até a Europa? Por onde ele passava? Quem transportava esse café? Pois bem, o café era transportado no lombo de mulas para chegar até o porto do Rio de Janeiro, onde era exportado. Mas isso era quando era uma produção menor. À medida que foi aumentando a produção de café, aumentando os lucros, os grandes latifundiários procuraram uma maneira de melhor para escoar essa produção cafeeira. E como que se deu isso? Um dos exemplos mais marcantes dessa modernização da exportação do café esteve na construção de ferrovias. Aproveitou-se aquela velha estrada por onde passavam os minérios, de onde eles tiravam minérios, e melhorando, foi criada por aí ferrovias para transportar o café. Tal situação levou ao fortalecimento do Porto de Santos, como a principal local de escoamento dessa produção cafeeira. Então, o café saía do Brasil a partir do Porto de Santos. Mas quem levava esse café até o porto? Das mulas iam para as cidades, das cidades para o porto iam em pequenas carruagens. E do Porto de Santos ele era embarcado em navios para a Europa. Como vocês podem ver aí no slide, primeiramente o café saindo no lombo das mulas e ainda era usada a mão de obra escrava. Para depois que foi construídas as ferrovias, ele passou a ser transportado por trens até o porto. Aí agora vocês têm uma imagem do Porto de Santos, onde os operários e os escravos estão embarcando esse café para chegar na Europa. Agora eu gostaria que vocês observassem aí uma plantação de café. Vejam bem, na imagem de um lado vocês têm uma extensa plantação. O café, ele é uma árvore muito frondosa, veja como ela tem bastante folhas. E dessas folhas, dessas árvores frondosas, saem os frutos, as flores e os frutos. Na outra imagem você já tem
o fruto pronto para ser colhido, maduro. Aí já diminui um pouco das folhas e aí ele é retirado, colocado em sacas e levado para um grande terreiro, como era chamado na época, e até hoje, para fazer o processo de secagem, que eles ficam mexendo com uns grandes rodos para secar esse café, para depois levar para o beneficiamento. Bom, falando em Brasil, falando em café, falando em povos que vieram para o Brasil, com a colonização e com a difusão do café, vários outros povos resolveram vir para o Brasil. Lembrando e recordando, nós já tínhamos aqui os índios. Depois vieram os europeus na figura dos portugueses. Já tínhamos também, que brigavam por um pedacinho do Brasil, os espanhóis. E tivemos ainda os negros africanos que vieram trabalhar, que vieram ser escravizados. Mais tarde, alguns italianos também vieram para trabalhar nas lavouras de café. Um pouco depois da abolição da escravatura, eles vieram para os salários pequenos ou mesmo em troca de terras trabalhar no Brasil no cultivo do café. Essa mistura de povos deu origem à nossa grande população brasileira, essa grande mistura. Então o Brasil, ele é formado por essa mistura de raças, de povos, que deu origem a esse povo tão bonito. E essa mistura nós chamamos de diversidade. Vamos observar aí a definição de o que é diversidade. Segundo dicionários, diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. E essa diversidade é uma reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos. Então, nós temos a cultura do negro que chegou, do índio que já estava aqui, que o português trouxe, que os espanhóis trouxeram. Então, tudo isso formou o povo brasileiro, essa grande diversidade que é o povo brasileiro. E nisso nós chegamos ao nosso estado, o nosso estado do Tocantins, que também faz parte dessa diversidade. Mas como, professora? Se o Tocantins só surgiu em 88? Sim, ele surgiu em 88, mas antes disso, no processo de formação e de criação do estado do Tocantins, nós já temos a passagem dos negros aqui durante o ciclo do ouro. E com a criação, em 88, vieram o quê? Povos de todas as outras regiões do país para cá. Vieram o nordestino, veio mineiros, paulistas, e tudo isso contribuiu para a formação. E isso trata-se da nossa diversidade cultural. O que é essa diversidade? São os vários aspectos que representam as diferentes culturas aqui do nosso estado, como a linguagem, as tradições, a culinária, a família, a política. E como aspectos dessa cultura, como vocês irão estar buscando, pesquisando, eu trouxe para vocês alguns pontos desses aspectos culturais, algumas dessas variedades culturais daqui do nosso estado. E aqui no Tocantins, faz parte da nossa cultura, da nossa diversidade cultural, eu coloquei alguns aspectos para vocês. Nós temos aí o capim dourado, que é considerado patrimônio material do Tocantins. Ele é colhido aqui no Tocantins de setembro a novembro. Nós temos, na dança, além da capoeira, a sussa, que é uma dança tradicional também trazida para cá pelos negros, pelos africanos. Temos na nossa música o nosso Genésio Tocantins, né? O grande cantor que levou o nosso nome até uma das grandes emissoras com a sua música, né? Cantando assim, quem não se lembra,
da farinha. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada, né? Temos ainda também as cavalhadas, que remete ao europeu, que ela foi trazida para cá pelos portugueses. E por fim, nós temos como patrimônio histórico a igreja de Nossa Senhora dos Pretos, na cidade de Natividade. Não é bem a igreja, as ruínas da igreja, que foi construída ainda pelos negros africanos, que começaram a construção, mas que nunca terminou. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.